E aí galera, tudo bem? Hoje a gente vai estar começando nossa aula de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Vou estar explicando aqui para vocês, vou estar resolvendo aqui algumas questões, tá certo? Bem, grandeza diretamente e inversamente proporcional, a gente vai ter que analisar quais os tipos de grandeza a gente vai estar trabalhando, tá certo? Coloquei aqui dois exemplos e a gente vai estar identificando, ó. O primeiro deles vai ser com grandeza diretamente proporcional, tá bom? Como assim, Bruno? Como é que faz uma grandeza ser diretamente proporcional? Aqui eu coloquei a quantidade de funcionários de uma fábrica, vou chamar de os funcionários de F, então vou colocar aqui em cima, A vai corresponder aos funcionários, tá certo? E B vai corresponder a peças, produtos fabricados, tá certo? Então vou colocar aqui um P para os produtos, tá certo? Então, se a quantidade de funcionários aumenta, tá certo? Se a quantidade de funcionários aumenta na minha fábrica, claro que em condições ideais de produção, teoricamente, a minha produção vai aumentar também. Se o meu quadro de funcionários diminui, a minha quantidade de produtos produzidos também vai diminuir, tá certo? Então, se uma grandeza ela é diretamente proporcional, tá certo? Que está aqui em verdinho, a quantidade da grandeza A acompanha a quantidade da grandeza B, tá certo? Se uma sobe, a outra sobe. Se elas são, como ela também é diretamente proporcional, se uma desce, a outra também desce, tá certo? Já na inversamente proporcional, acontece ao contrário da diretamente proporcional. Aqui um exemplo. A grandeza de velocidade, que eu vou estar chamando de, vou fazer de azul aqui. Velocidade, vou estar chamando de V. E tempo de T, tá bom? Se a grandeza velocidade aumenta, se a velocidade aumenta, o tempo que a pessoa tem para chegar em um determinado lugar, o que acontece? Diminui, tá certo? Agora, se a minha velocidade ela diminui, tá certo? O meu tempo para chegar em um determinado lugar, o tempo tá aqui, o meu tempo para chegar em um determinado lugar aumenta, tá certo? Então, na inversamente proporcional, o que a gente tem? Que a grandeza, se uma grandeza aumenta, a outra tem obrigatoriamente que diminuir, tá certo? Se uma diminui, a outra vai ter que aumentar, tá certo? Vamos lá aqui para resolver as nossas questões, que essa aula é bem simples, tá bom? O Enem gosta bastante dessas aulas de grandeza. Vamos para ela aqui. Primeira delas. Essas duas são de atividades propostas, que tem aí no livro de vocês. E essa última aqui é atividade de casa, tá bom? Vamos lá. As soluções de hipoclorito de sódio têm ampla aplicação como desinfetantes e alvejantes em uma empresa de limpeza, tá bom? O responsável pela área de compras deve decidir entre dois fornecedores que produto esses dois fornecedores que produtos são similares, né? Mas a diferença no teor de cloro, um tem mais teor de cloro, outro tem menos. Um dos fornecedores vende um balde de 10 kg de produto granulado contendo 65% de clorativo. Isso aqui é muito importante, essa porcentagem, tá certo? Então, vou estar marcando aqui ela de... Cadê? Deixa eu ver. Vou estar marcando aqui ela de verde, tá bom? Para a gente estar analisando ela depois. Tá aqui. De clorativo e custa R$ 65,00 o balde de 10 kg, tá bom? Outro fornecedor oferece um custo de R$ 20,00. Bombonas, o que são bombonas? Bombonas são tambores, tá certo, pessoal? De 50 kg, onde o produto é líquido e contém 10% de clorativo. Opa, Bruno, vou marcar aqui para mim analisar depois esses 10%. Considere apenas o quesito preço por quilo de clorativo e desprezar outras variáveis. Para cada bombona de 50 kg haverá uma economia de... Então, ele quer saber qual vai ser a economia da pessoa quando ela comprar somente as bombonas aqui, tá certo? Ou então somente os tonéis. Para isso, a gente vai ter que analisar dois casos, tá bom? O primeiro deles vai ser do produto 1, o segundo deles do produto 2, depois calcular essa diferença aqui, que é a economia, tá certo? Calcular a economia entre eles, tá bom? Então, vamos lá.
No produto 1, o que é que eu tenho? Eu tenho, ele me diz aí que o produto 1 tem 65% de clorativo. Como eu só quero saber o clorativo por quilo, tá certo? Primeiro eu vou calcular quanto clorativo tem nesse balde de 10 kg aqui. Se o balde tem 10 kg, vou estar me orientando aqui, ó, tá colocando quilo. Depois eu... Isso aqui não vai influenciar pra gente agora não, tá certo? Vou dar uma apagando aqui. Vamos saber primeiro quanto de clorativo tem nos 10 kg. 10 quilos vai ter quanto? 65%. Então, eu coloco 10 vezes 65% para saber quanto de clorativo tem nesse balde. Tá bom? 10%. Vou botar cancelando esse zero com esse zero. O que vai me ter? 1 vezes 65 é 65, dividido por 10, 6,5 quilos de clorativo eu vou ter, teoricamente, nesse balde aqui, tá certo? Já no balde 2, eu vou estar vendo agora, tá certo? Vamos ver. P2, que é o produto 2, tá bom? São bem idênticos, então vamos lá. No produto 2, o que eu vou ter? Vamos ver. Aqui. Ele diz que somente 10% é de clorativo. Então, quantos quilos eu tenho no tambor aí? 50. Opa, ficou muito grosso. Muito grande. Então, 50 quilos, não é? Quanto tem de clorativo? Somente 10%, tá bom? Então, cancelo esse zero com esse zero com o zero aqui dos 50 e multiplico. 5 vezes 1, 5 quilos, tá certo? 5 quilos de clorativo. Só que ele não quer saber nessa quantidade aqui, não. Ele quer saber em 1 quilo só, tá certo? Então, vou calcular para 1 quilo só aqui, tá bom? Vamos lá. No produto 1, quantos quilos de clorativo tem? Se ele paga 20 reais, ele fala na questão, não é que ele paga 20 reais não, 65 reais em 10 quilos do produto 1, onde somente 6 é clorativo. Então vamos lá. Se, vou colocar aqui agora o quilo para me orientar, e vou colocar o preço em reais para estar me orientando aqui também, tá bom? Se 6,5 de clorativo custa 65 reais, Bruno, por que você não está usando os 10? Porque o que sobrou aqui, pessoal, esses 3,5 não vai me importar, tá certo? Não vai me importar. O produto todo custa 10. Ele não vai comprar só o clorativo, tem que comprar o produto que custa 10 quilos. Mas eu quero saber só quanto é que custa o quilo do clorativo, tá bom? Então, 6,5 de clorativo custa 65 reais. 1 quilo vai me custar quanto? X. Faço meio pelos extremos aqui, tá certo? Como é que vai ficar a nossa conta? Vou fazer aqui em cima. X é igual a 65 vezes 1, 65. Esse 6,5 vai passar dividindo. Fica 65 sobre 6,5. Ok? Isso aqui vai dar igual 65 dividido por 6,5 dá 10. Então, o que a gente tem no primeiro produto? Que 1 kg de cloro de... eu ia falar cloroquina. 1 kg de hipoclorito de sódio custa 10 reais por quilo, tá certo? Então vai ficar assim a nossa unidade, 10 reais por quilo, tá certo? Agora vamos ver do produto 2, tá certo? Ele paga também 20 reais nesses 50 quilos, onde somente 5 quilos é de clorativo. Então eu vou fazer a mesma conta. Tenho que pegar somente esse cloro aqui, tá bom? Não posso pegar todo o valor não, porque só estou calculando, ele quer saber o preço do clorativo. Então vamos lá. Quilos. Quantos quilos tem? 5 quilos. Equivalem a quantos reais? Equivalem a 20 reais, né? Que ele fala na questão. 1 quilo do produto 2 vai custar quanto? X. Faço meio pelos extremos aqui. O que é que eu vou ter? Não vou chamar de X, não. Vou chamar de... Não vou chamar isso aqui de X, não, tá certo, pessoal? Vou chamar de Y, para a gente não estar confundindo com esse X aqui de cima, tá bom?
chamar de y. Então, aqui, botar y, tá bom? Então, o que é que eu vou ter? O valor de y vai ser, esse 5 vai passar dividindo, 20 vezes 1, 20, então fica R$20 dividido por 5 kg do cloro, tá bom? Como é que vai ficar? 20 dividido por 5 dá 4. Então, o que é que a gente tem? R$4 por quilo do produto 2, tá certo? Só que ele quer saber a diferença, não é? Se ele quer saber a diferença, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular o produto 1, que é o produto mais caro, tá certo? Menos o produto 2, que é o produto teoricamente mais em conta, não é? E essa conta vai me dar quanto? Vou dar igualdade aqui. Vou fazer de outra cor, vai me dar... Vou fazer tudo de vermelho, não tem problema não. Quanto é que custa o produto 1 por quilo de clorativo? R$10. Então, substituo aqui por 10. Eita, ficou muito grande. Substituo aqui por 10, tá certo? Quanto é que custa o produto 2 por quilo de clorativo? R$4. Então, 10 menos 4. E vai ficar quanto? R$6 de economia, tá bom? Se ele comprar se ele estiver comprando o segundo produto, tá bom? Só que ele não quer saber R$6. Esses R$6, gente, preste atenção. Não é a resposta que a gente ainda quer. Porque esses R$6 é por quilo, tá certo? Por quilo, tá bom? R$6 por quilo, tá bom? Agora, o que ele quer saber? Ele quer saber para cada bombona de 50 quilos. Lembrando, pessoal, agora vou me corrigir aqui. Não é por quilo, tá bom? É a cada 5 quilos do produto 2, tá certo? A cada 5 quilos a gente tem essa economia, tá certo? Porque aqui é 6,5 e... Na verdade, pessoal, a economia é de R$6 mesmo, tá bom? A economia de R$6. Agora, a gente tem que analisar quanto é que custa o valor da bombona aqui, tá bom? Quanto é que pesa a bombona na realidade? 50 quilos. Então, em 50 quilos a gente tem quantos quilos aqui? 5. Como esse valor é por quilo, exatamente como eu tinha falado, eu tinha só me enganado aqui. Como esse valor é por quilo e uma bombona tem quantos quilos? 50. Ok. Mas quantos quilos de clorativo ela tem? Somente 5. Então, se ele economiza R$6 por quilo de clorativo, quanto ele vai economizar na bombona de 50 quilos? Se aqui só tem 1 quilo, aqui tem 5. Então, eu tenho que fazer a nossa multiplicação. R$6 a economia por quilo vezes a quantidade de quilos que eu tenho de clorativo aqui, que são quanto? 5. 6 vezes 5 vai me dar o valor da economia, tá bom? Quanto é que vai dar? 6 vezes 5? 30, tá certo? R$30 por a bombona de 50 quilos. Ah, Bruno, por que você não multiplicou por 50? Veja bem, o tambor tem 50 quilos, mas somente 5 quilos deles são de clorativo, tá bom? Se eu economizo R$6 por quilo, cada quilo eu vou ter que multiplicar por 5. Então, chego nas minhas respostas aqui, que dá 30, tá bom? É muito comum, no caso aqui, nosso item D. Opa, deixa eu ajeitar. Nosso item D aqui, tá bom? É muito comum você achar a resposta aqui e marcar logo direto, mas veja bem, ele não quer saber por quilo. Ele pergunta por quilo, mas depois ele pergunta na bombona de 50 quilos, tá certo? Como a gente calculou aqui os 5 quilos de clorativo na bombona de 50, a gente tem que multiplicar, não é por quilo, é a cada 50 quilos, tá certo? Então, o item D é a nossa resposta correta, tá certo? Muito cuidado quando você for resolver uma questão desse tipo, para não estar se enganando e achar que já terminou, tá certo? Vamos para a questão 2, tá certo? Questão bem simples, pessoal. A princípio, vocês veem questão de gráfico aqui e acham que já é questão de outro mundo, mas vocês vão ver que eu vou resolver de uma forma bem simples, tá bom? A lei da gravitação universal de Isaac Newton estabelece a intensidade de força de atração entre duas massas. Ela é representada pela expressão F é igual a G, massa 1 e massa 2, dividido pela distância.
em que M1 e M2 correspondem às massas dos corpos, tá certo? D, a distância entre eles. G, é uma constante universal de gravitação, tá bom? E F, a força que um corpo exerce sobre o outro, tá certo? O esquema a seguir representa uma trajetória circular de 5 satélites, tá certo? Então, se a trajetória é circular, veja bem, o A está aqui, ele tem uma distância D do objeto, tá certo? No caso aqui a Terra. Mas se o A estiver bem aqui, ele rodou. Ele rodou, tá rodando aqui, não é? E vem bem para esse lado aqui. A distância, vocês concordam comigo, que continua a mesma? Sim, a distância é a mesma. Então, a distância é uma constante, não vai variar. A distância dos 5 satélites aqui não vai variar, sempre vai ser a mesma, pois é um movimento circular, tá certo? A massa também é constante, ele fala aqui, ó, 5 satélites de mesma massa, então a massa também não vai mudar, então a massa é constante dos 5 satélites, tá bom? Massa constante, distância constante. Então, a gravidade também é constante, então tudo isso aqui não vai variar, tá certo? Então, vamos só ter que analisar aqui. Primeira coisa que a gente tem que analisar, a distância, tá bom? O que a teoria da gravitação diz? Que quanto maior a distância que o objeto tem, menor é a força que ele vai exercer, tá certo? No seu corpo aqui, no caso. O objeto A. Essa questão é mais de física do que de matemática, tá bom? Quanto maior a distância do satélite em o corpo que ele está orbitando, quanto maior a distância, menor vai ser a força. Então a gente tem aqui uma forma de descobrir o nosso gráfico. Então, vamos lá. A distância do satélite A, se a gente for analisar, ela é a maior de todas, não é? Então, se essa distância é a maior de todas, a de B, que está num círculo de raio menor, eu vou ter o quê? Que ela é menor. Na verdade, ela é maior do que a distância do satélite B, que, consequentemente, é maior do que a distância do satélite C, que também é maior do que a distância do satélite D, que também é maior do que a distância do satélite E, tá certo? Como eu falei para vocês, quanto maior a distância, menor é a força que o satélite vai exercer no corpo aqui, no caso a Terra, tá certo? Então, o A é o mais distante, né? A força de A vai ser menor do que a força de B, que está mais perto, que também vai ser menor do que a força de C, que está mais perto ainda, menor do que a distância de D, que é menor do que a menor do que a força que exerce, tá certo? Então, a gente pode analisar isso, o tempo vai variar aqui, vamos analisar. A força de A é maior do que a força de B. Como as grandezas, a grandeza é constante, a grandeza de massa e distância é constante, a gente já sabe que isso aqui não é verdade, isso aqui não é verdade, isso aqui não é verdade, tá certo? Vamos analisar. Só sobra A e só sobra B para a gente analisar. Bruno, por que isso aqui não é verdade? Porque, gente, aqui está variando com a massa, está variando com a distância, tá bom? Você vê que a força está variando. A força não varia. A força sempre é a mesma, porque esse objeto vai estar na trajetória circular, tá bom? Agora, a força variaria, tinha essa variação aqui, tá certo? Se o objeto A tivesse aqui e pulasse para o canto do objeto D, fazendo essa trajetória aqui, tá bom? Vindo para cá. Aí sim ia ter uma variação de força, tá bom? Caso ele fique no mesmo lugar, só orbitando a Terra, a força vai ser constante. Então, os únicos que tem força constante aqui, que não aumenta, você pode ver que é o item A e o item B. Aqui a força está aumentando, aqui a força está diminuindo. Isso quer dizer o quê? Se a força aumenta, queria dizer que o objeto A, por exemplo, tende a ir mais para próximo do objeto E, tá certo? Ou mais próximo do centro da Terra. Isso não está acontecendo, ele está orbitando e está girando aqui na sua órbita, tá bom? Então vamos ver. No item A, o que é que ele diz? Ele diz que a força de A é maior do que a força de B, que é maior que a força de C, que é maior que a força de D, que é maior que a força de E. Tá errado, é ao contrário, não é? Na verdade, o E exerce a maior força, tá bom? Por estar mais próximo. Como o E exerce a maior força por estar mais próximo, então o único item que a gente tem para marcar é o item D, tá certo? O item D não, o item B.
B de bola, tá bom? Onde a gente tem as distâncias de A aumentando até a distância de E. Como a distância de A é maior, a força dele vai ser menor. Então, a força aqui, no caso, tem que ser do E, D, C, B e A, na ordem crescente, sim, tá certo? De E até A. Então, a gente tem o item B para marcar, tá bom? Bem simples. Vamos para E. Essa daqui, gente, é bem fácil, é a questão que você faz em 3 segundos, tá bom? Você pensa assim que tem fórmula, aí, meu Deus, não vou conseguir resolver, mas é bem simples, veja bem. A resistência das vigas de dado comprimento é diretamente proporcional. Opa, então quando uma aumenta, a outra tem que aumentar também, certo? Então, a resistência, ele fala aqui que a resistência é S no final da questão, então, não vou copiar ainda, tem calma, vou ler tudo. A resistência das vigas de dado comprimento é diretamente proporcional à largura B e ao quadrado da altura D. Muita atenção, vou estar marcando até aqui para a gente estar lembrando, tá certo? Ao quadrado, tá bom? Ao quadrado. Na verdade, eu tenho uma ferramenta aqui que marca melhor, olha só. Ao quadrado, tá certo? Então, vou estar marcando aqui. Conforme a figura. K é uma constante que varia de acordo com o material, tá certo? Então, K vai ser só um atributo que a gente vai ter que incluir na nossa conta, multiplicando as variáveis, tá certo? Porque se o material mudar aqui, for um papelão, for um alumínio, esse K vai da dureza do material, tá certo? Considerando S, a resistência, a representação algébrica que exprime a relação do material é... Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer isso? Ele fala que S, certo? É o quê? É a resistência do material. Isso tem que ser igual. Como é diretamente proporcional, uma acompanha a outra. Então, a gente vai ter que ter o quê? Um produto aqui, tá certo? Se fosse inversamente, tinha que ser uma fração, tá bom? Vamos lá. B é a primeira variável, correspondente à largura, tá certo? E aqui eu tenho o quadrado da altura. Então, se eu tenho o quadrado da altura, eu tenho D ao quadrado, tá certo? Deixa eu ajeitar esse 2 aqui, que ficou um pouco feio. Certo? D. E tudo isso tem que ser multiplicado por uma constante K, tá certo? Porque eu não sei qual o material que eu vou utilizar. Então, uma constante K qualquer aqui. Então, já apareceu a minha fórmula aqui de cara. B, que é a largura, vezes D, que é a altura, vezes K, que é a constante. Bruno, não estou achando esse item aqui, pessoal. Tá sim, tá bem aqui, ó. Ele só está desordenado aqui. Então, vou organizar ele, ó. Tem algum problema eu trazer o K para frente? Não, é uma multiplicação. A ordem não vai importar, tá certo? Então, eu posso trazer o K para cá tranquilamente. Vezes B, vezes T, tá certo? Ao quadrado. Então, mesmo item, esses dois itens são iguais, tá? São análogos. Então, posso marcar o item C, tá certo? Tranquilamente. Vejam que as que teve mais conta para me fazer foi o item, de fato, A, tá certo? Muita conta para a gente fazer, mas o resto, ó, contas bem simples que você faz isso aqui em 30 segundos. Então, show de bola. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês falem comigo via WhatsApp, então no Google Classroom, que eu vou estar tirando a dúvida de vocês, tá certo? Beleza? Até mais.